pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Mulher de Fala. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia integrativa. Nome difícil, né? Trouxe um especialista no assunto para explicar pra gente o que é isso. Deise Pedreira, minha amiga que eu amo. Seja muito bem-vinda. Um prazer, um prazer. Conte tudo pra gente, não esconda nada. Primeiro, vamos começar do começo. O que é fisioterapia integrativa? Tá, então vamos lá. Primeiro, agradecer o convite maravilhoso, eu amo. Na verdade, eu que me escalei, né? Mentira, eu que dei. Então, vamos falar sobre a fisioterapia integrativa de uma forma bem simples, né? Quando a gente fala de fisioterapia, as pessoas logo pensam em reabilitação, né? Sim. Né? Quando você fala em fisioterapia, eu mesma entrei na faculdade assim, né? Pensando nisso. Então, você pensa em movimento, você pensa em osso, Sim, né? sim. Você pensa em músculo. E aí você vai para as áreas da fisioterapia específicas, né? Você vai para o pulmão, você vai, né? Você pensa na UTI, você pensa na fisioterapia uroginecológica, aí você vai para as especialidades. A fisioterapia integrativa, como o próprio nome já diz, ela integra, né? Sim. Ela observa e avalia e trata o corpo como um todo. Então, não as partes em si, não pensando em partes em si, pensando nesse todo desse corpo e vai além disso aí. Porque pensa nesse todo desse corpo, desse indivíduo, também social, também da parte da alimentação, também do espiritual, também da atividade física. Então, é todo um contexto dele como um ser humano, como um organismo integrado, que tem músculos, que tem órgãos, né? Que tem veias, que tem nervos, tudo integrado, não só tratando as partes dele, mas também ele num contexto que ele vive, no ambiente que ele vive. Entendi. Né? Mas então qualquer profissional que é fisioterapeuta, ele pode ser fisioterapeuta integrativo ou não? Ele pode ser. Na verdade, ele está apto a ser? A fisioterapia integrativa, esse nome, ele vem de uma especialização. Ah, certo. Tá? Você se diz fisioterapeuta integrativo por conta de uma especialização. Mas não necessariamente você pode ter esta visão, independente da especialização ou não. Então, quando, por exemplo, eu entrei na faculdade, que eu comecei a fazer o curso, todas as áreas que eu tive interesse tinham essa visão mais global desse corpo. Quando eu entrei na faculdade, tem 50 anos. Tem 21 anos. 21 anos. Tá? Que não tem exagere. Certo. Aí quando você pensa, por exemplo, a minha primeira especialização foi em RPG, que é Reeducação Postural Global. Sim. Então isso já indica que eu já tinha essa visão. Lógico que é uma visão global do corpo em si, né? Do organismo em si. Hoje, a fisioterapia integrativa ela é muito mais ampla, porque ela envolve a alimentação, ela envolve a atividade física, ela envolve o sono, ela envolve o social, né? Como essa pessoa se relaciona, os ambientes que ela se relaciona. Então, Entendi. Envolve a parte hormonal, sexual, né? Envolve toda a relação desse indivíduo, o estresse. Então, você tem que visualizar o indivíduo como um todo. Ele não é só músculo, órgão, nervo, vaso. Então, partindo desse pressuposto, eu posso entender que qualquer pessoa está apto a precisar do serviço de um fisioterapeuta integrativo. Sim. E não necessariamente alguém que tenha uma lesão. Porque, como você falou lá no Exato. início, quando a gente pensa em fisioterapia, eu já penso, lesionei. Exatamente. Né? Então, você vai além. É. Você trata uma pessoa ainda que não haja uma lesão física nela. E em quais casos? Então, quando é que eu sei que eu tenho que procurar o seu trabalho? O que acontece? Essa visão de saúde integrativa, o que a gente quer como profissional é justamente que o paciente, a pessoa venha a gente antes da doença se instalar. Entendi. Antes Você de faz uma um trabalho lesão se preventivo. instalar. Por exemplo, eu mesmo me cuido desse jeito, utilizando as abordagens da fisioterapia integrativa. Eu não preciso ter uma lesão, eu não preciso ter uma doença, uma patologia, eu não preciso ter uma queixa para me tratar. Entende? Entendi. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em integrativo, a gente pensa em sintomas, em processos inflamatórios que ainda não externaram ao corpo. A gente está se inflamando o tempo todo. Nós somos seres humanos normais. Então, Entendi. quando a gente não se inflama, por exemplo, eu tenho uma alimentação muito boa, eu nunca vou adoecer, é mentira.
Mentira, porque a gente se inflama com o estresse, a gente se inflama com a poluição do ambiente, a gente se inflama com os produtos que a gente utiliza dentro de casa. Então, a gente tem várias formas de se inflamar, de causar, vamos dizer assim, inflamações que a gente chama de subclínicas, que ainda não chegaram a ser uma patologia, a ser uma queixa. Então, imagine aí você prevenir isso aí. Você está minimizando esses efeitos que a gente, como seres humanos normais, passamos. A gente não vive numa bolha. Sim. Entende? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Né? Eu tenho uma alimentação muito boa, eu faço minha atividade física, eu tenho minha atividade espiritual, eu tenho minha atividade mental, que eu faço minhas meditações. Só que eu vivi um estresse grande nessa pandemia. Sim. Um estresse que eu não calculei, mundo, né? Um estresse que não foi só agudo. Ele se prolongou. E isso eu não posso controlar o estresse, mas eu posso controlar os efeitos que ele pode trazer no meu corpo. Sim, perfeito. Então, eu sou uma pessoa que, para minimizar isso tudo que eu estava sentindo, e eu sei que isso ia trazer repercussão no meu corpo, então o que eu fiz? Eu meditava muito mais, eu fazia muito mais o ozônio que eu já fazia antes, eu diminuí o tempo entre protocolos, eu dei uma diminuída na atividade física, porque a atividade física também aumenta o estresse oxidativo, aumenta essa inflamação. A gente sabe que o exercício inflama. Então, se eu já estava num processo inflamatório, eu tenho que tirar de algum lugar para meu corpo sobreviver sem trazer grandes repercussões. Mas o que você diria de dica para um grande público, tá? Eu não tenho conhecimento nenhum na área. Pronto. Então, a gente vive hoje num tipo de busca para solucionar problema depois que ele existe. Isso. Né? A gente não consegue hoje, na correria do dia a dia, é muito difícil você encontrar uma pessoa que vai dizer para você, faça um tratamento preventivo. Exato. Como é que você despertaria isso em mim, ou em qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, nos assistindo? Como é que você despertaria esse desejo? Quando é que fere? Quando é que... o que eu posso sentir e dizer, agora vou ligar para... Não, tudo bem que eu não sou parâmetro. Liga o tempo todo. Eu não sou parâmetro porque, veja, desde a minha psicóloga, minha fisioterapeuta, minha médica, minha tudo. O que eu sinto de errado, qualquer dor, eu já ligo para você. Mas, ok, que nem todo mundo tem uma Daisy na vida. Desculpa, mundo. Mas, como nem todo mundo tem uma Daisy na vida, em que momento... O que pode incomodar em alguém que não seja físico? Sim. Porque a gente está falando de uma coisa extrema, né? Claro, Isso. teve lesão, a pessoa vai buscar ajuda. Isso. Mas que não seja físico. Só o estresse emocional já é o suficiente para poder ir buscar essa ajuda? Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito hoje, a baixa de energia. A fadiga. A indisposição. Sim. Né? Então, as pessoas lidam com isso como se fosse normal. Eu tô indisposta. Não é. Gente, não todo mundo vai descobrir hoje o quanto tem doenças aqui. Então, a gente lida-se com coisas que a gente acha que é normal. Não, eu tô indisposta, eu tô muito cansada. Outra coisa, constipação, prisão de ventre. Ai, gente, isso é grave. As pessoas acham que isso é normal. Eu achei a vida toda, né? Até você desconstruir isso. Então, a falta de energia já indica que você tem que procurar um profissional dentro da integrativa. Uma constipação, que a gente lida como isso normal, é normal. O que é normal dentro de um intestino constipado? Intestino precisa funcionar diariamente. Dia. Tá? Isso é fato e isso é dado da Sociedade de Gastroenterologia. Certo. Né? Não é a medicina integrativa que está falando. Tá. E quem lógico quiser que nem sempre detalhes de como, se está funcionando bem seu intestino, vá no Instagram de Daisy, porque ela posta fotos diariamente de cocô. A gente tem um aplicativo que é muito legal. Toda vez que eu clico naquelas fotos de Daisy. Eu sou especialista também em modulação intestinal e estou fazendo um avançado agora. E dentro do curso do avançado, todos os alunos receberam esse aplicativo, que é o aplicativo chamado aplicativo número 2. Meu Deus do céu, que coisa Então, isso, antes cara. eu recebia fotos, né? Eu recebia fotos reais. Não tô pronta pra essa conversa. De vasos sanitários, entendeu? Com os seus cocositos lá e cocositas. Não, e é muito massa, de verdade, assim, eu tô rindo, eu acho realmente divertido. Mas eu acho muito massa a maneira como você leva isso pra rede social. Porque, gente, estamos
no Instagram, as pessoas querem ver fotos bonitas. Aí você verdade. está passando os stories, de repente tem um story de Daisy, cara. Amiga, que tem mas deixa eu te falar, agora a gente tem um aplicativo Meu Deus. que tá lá o cocôzinho bem bonitinho, não é o cocôzinho da vida real, Sim, tá? ó, por favor. Por Mas porque favor. no seu eu já vi da vida real, cara. Foi péssimo. Já. Minhas filhas me mandam, Maria Clara me manda. Por favor, só poste o de mentira agora. Um apelo. As pessoas não posto real, cara. Maria Clara me manda a foto pelo WhatsApp. Mãe, sua filha é a sua filha. Entendeu? Olha meu cocô, que está lindo. belo. Puta que Tá pariu, belo, então brother, ela me que ponto manda. chegamos. Então, nesse aplicativo é muito legal. Porque, primeiro, as pessoas começam a se conhecer. Sim. Porque é outra coisa que a fisioterapia integrativa traz. Você precisa se conhecer, você precisa entender seu corpo. Não, né? eu acho importantíssimo que a gente fale disso, porque isso é muito da vida normal. Exatamente. E assim, é um hábito que a gente não tem. É. E eu lembro do choque que eu passei quando a primeira vez que eu não lembro o que eu tava sentindo que você fez. Como é que tá o seu cocô? Oi? É, isso Como aí. assim, gente? Como é que tá? Não, porque você precisa avaliar a espessura ou não sei o que, ou não sei o que, porque isso vai me dar um diagnóstico. Muito. Falei, meu Deus, como É. assim você vai dar um diagnóstico? E aí você passa a observar, né? E aí você passa a Exatamente. ter aquele cuidado. Então, eu sempre sofri de constipação. Se muito é tempo, assim, ó, e passei a a cuidar gente- disso, né? A gente deixou de se observar. A É. gente perdeu esse contato com a gente mesmo. Isso, é Então, verdade. você imagina seus pais, seus avós. As primeiras coisas que eles davam de indicação para os médicos era como é que tá o xixi, como é que tá o cocô. É verdade. É só lembrar dos nossos filhos, né? Nossas Entendeu? filhas. A gente Os fala animais, isso pros médicos, a gente é perdeu verdade. isso com a gente e com os nossos filhos. Porque a gente observa o nosso cachorro. A gente olha para as fezes dele, o nosso animal, enfim. É verdade. E a gente diz, ih, olha, Bruce comeu alguma coisa que não fez bem. Uhum. Porque ou as fezes dele estão ressecadas ou eles estão em diarreia. E por que a gente não faz isso com a gente? E por que a gente verdade. não relaciona algo que a gente comeu com o cocô que a gente, né, evacuou? Na verdade, a gente não sabe que tem uma relação tão direta, né? Não sabe. Então, se você tem constipação, já é um fato muito relevante para você Sim. procurar o tratamento. Para você, Sim. pelo menos, procurar uma orientação. Porque o intestino é a base hoje de todos, ele tem relação com todos os órgãos, ele age em várias patologias, tanto na forma de prevenção quanto de tratamento. Então, a constipação Lembrei já é que isso foi aí. minha enxaqueca. Pois é. Você disse que tinha relação direta, minha crise. Eu tenho muita crise de enxaqueca, né? Exatamente. Eu sofro muito com isso. E você me mostrou que tinha relação direta com o meu sono, que eu Isso. não associava, né? Eu realmente durmo muito mal, durmo muito pouco. E com o intestino, porque nunca funcionou bem. Porra, então tá tudo casado ali. Você tem que Exatamente. cuidar pra Olha, eu poder- atendi, eu finalizei o tratamento de uma paciente agora, que ela fez apenas a modulação intestinal, que é um plano alimentar fixo, né, que é dado nesse curso, para justamente desinflamar esse intestino, começar a reparar esse intestino, e a ozonioterapia. E ela mandou um depoimento lindíssimo em relação à enxaqueca. Sim. Ela Eu falou, li. faz 30 dias Eu que li. eu não tenho enxaqueca. E eu tinha enxaqueca diariamente. E foram coisas simples, Vamos falar disso gente. na prática, até pra galera entender um Simples. pouquinho. Vamos falar disso na prática. E como é que você tratou essa pessoa? Quais são os recursos que você tem dentro do seu, né, planejamento lá de tratamento, que você trata alguém que chega com uma queixa de enxaqueca? É porque a primeira coisa que a gente faz, eu já passei por neurologista, né? Exatamente. Já fiz tomografia, enfim, e ninguém nunca descobre nada, porque acaba que a sua enxaqueca, você só entende que ela não tem nenhuma correlação com essa patologia depois que você faz exame, aí não tem nada. Então pode ser o quê? Aí deve ser estresse. Aí tudo é Isso. sempre estresse. Só que é um estresse que ninguém lhe ajuda a curar, então ninguém lhe diz como é que resolve. Né? Então a gente precisa realmente entrar nesse processo de autoconhecimento, mexer em todo o seu corpo para entender. Mas como é que você trata isso diretamente? Então, uma das coisas que você falou aí foi muito importante e que eu não falei em relação à fisioterapia integrativa, a saúde integrativa em geral. Ela visa não tratar os sintomas, e sim a causa do problema. Então, a medicina tradicional, você tem uma dor de cabeça, então vamos lá. Vamos fazer exames, ver de onde está vindo, ou se não descobrir, é isso aí, né? É estresse, O meu atenção, sempre laudo enfim. era isso. E vamos medicar. A gente não procura a causa do problema. E quando a gente fala em enxaqueca, você falou na constipação, né, na previsão de ventre, ela pode vir de várias coisas. Ela pode vir de um tensionamento muscular, que você também
Tem, entendeu? De musculatura, de articulação e também do intestino, da alimentação em si. Então, o primeiro passo é uma avaliação minuciosa. Não se trata ninguém de uma forma realmente efetiva se você não faz uma avaliação minuciosa. E a avaliação é o momento em que você colhe toda a história desse paciente. Não só a história dele ali naquele momento, mas histórias anteriores, familiares, de tudo. Essa avaliação pode ser online, você faz? Pode ser online. Tá. E aí você vasculha esse paciente por inteiro. De tudo, dessa história, de todos os órgãos e sintomas dele, como é que estão funcionando. E aí você começa a ter esse bate-papo com ele em relação ao estilo de vida. Você já vai sentindo como você vai tratar esse paciente. Porque a gente tem N métodos, a gente tem N protocolos, técnicas, procedimentos, mas cada paciente ele vai se adequar. Sim. E é aquele momento dele. Então, por exemplo, o que seria o ideal? Avaliar, eu faço o protocolo e ele segue aquele protocolo, mas nem sempre é assim. Nem sempre o paciente quer fazer aquilo naquele momento ou quer fazer tudo naquele momento. E eu vou pegar um gancho do que você falou aí. Quando você vai buscar um médico, né? Que aí você fala da medicina tradicional. Quando você vai buscar um médico que você tá com um sintoma, o tratamento é sempre o mesmo. Sim. Se você tem esse sintoma, o remédio é esse, o exame que você faz é esse, seu resultado é meio que matemático até, né? Tem um pouquinho da ciência exata. E quando você vai para as partes da sua profissão, da sua atuação, você trata o indivíduo de modo individualizado. Não tem como. O tratamento dele nunca vai ser igual ao do outro. Não. O que para mim me traz uma segurança muito maior no sentido de que a gente precisa realmente valorizar mais esse tipo de profissional, valorizar mais esse tipo de medicina, que para mim não deixa de ser medicina porque tratou é medicina. Você chama do que quiser, mas para mim é medicina. Mas eu sei que é fisioterapia. Mas assim, a gente vai para esse ramo onde você sente um pouquinho mais de conforto, porque a pessoa está olhando para você. É um olhar muito personalizado, né? Então você tá tratando aquilo que funciona para mim. Exatamente. Então deveria ser ainda mais valorizado, porque inclusive a sua hora é maior. É muito diferente de você entrar num consultório, o médico lê lá o seu diagnóstico, os seus exames, o seu relato, na verdade, né? Faz aquela anamnese, depois ele dá um diagnóstico, ele faz isso em 5 minutos. Porque todo mundo é mais ou menos igual. E você, pelo que você está contando do seu histórico aí, você trabalha horas voltada para essa pessoa, porque depois que você colhe esses dados, você senta e vai fazer uma projeção, né? E eu preciso entender esse paciente. Né? Então, assim, a gente sabe que para o tratamento dar certo, não é só o que eu utilizo nesse paciente. É o estilo de vida que ele precisa modificar. Mas eu preciso entender como ele vai fazer isso e de que forma eu posso ajudar ele. Porque tem pacientes que dizem assim, não, eu tô afim, eu vou fazer tudo o que você mandar. E faz. E tem pacientes que dizem assim, ó, Deise, isso daqui para mim não dá, isso dá. E eu preciso ajudar ele nesse processo. Tem um cara que se engana, né? Tem um cara que finge pra você que vai fazer e já tá olhando e dizendo. Mas aí ele não finge muito tempo, não. Ele não finge, não, porque. Não consegue. Não consegue, porque eu mando logo meus áudiozinhos, entendeu? Bem lady. Gente, que conhece Deise. Aliás, todo mundo tá aqui conhecendo, já em 5 minutos ela já se mostra, né? Deise é uma pessoa que é firme, entendeu? Firme. Ela mas para o tratamento dar certo, eu preciso ir junto com o meu paciente. Sim. Então, por exemplo, a entrega tem que ser real. Eu vou dar um exemplo prático. A modulação intestinal, que é esse plano alimentar fixo, ele deveria ser a base de todo o tratamento inicial da fisioterapia integrativa, tá? Mas nem todo mundo topa, apesar de ser algo simples, tem muita gente que não tem um hábito alimentar bom. Tem pessoas que eu pego que tem um hábito alimentar que a gente chama muito infantil, então gosta de salgadinho, gosta de cachorro-quente, um paladar infantil. Então, como é que eu vou chegar e vou dizer para esse paciente, olha, a partir de hoje, amanhã, você vai fazer este plano aqui. Porque é o tratamento e você precisa fazer. Não vai. Não entendeu? Funciona. Então, aí, o que é que eu faço? Eu vou entendendo até onde eu posso chegar com o meu tratamento. Claro. O que é que ele pode me dar? Entendeu? Então, outra coisa, por exemplo, atividade física.
Muitos pacientes que chegam para mim têm dificuldade de sono, né? Muito estresse, uma atividade de trabalho muito estressante. Então, eu indico, olha, o ideal é que você faça sua atividade física de manhã, que seja essa ou aquela. Mas, às vezes, meu paciente vai dizer, Deise, eu não tenho tempo para fazer de manhã. Eu vou ter tempo para fazer esses dias à noite. Mas eu preciso entender. Então, tudo bem, você vai fazer à noite? Então, vamos lá. Que estratégias a gente pode usar para minimizar isso aí, para que você, mesmo fazendo uma atividade física X, à noite você consiga ter um sono bom? Então, se eu chego para ele e jogo, olha, o seu tratamento é esse. Você vai ter que fazer atividade física de manhã, você vai comer isso daqui, aí você vai fazer o ozônio comigo, vou na enfim. Não vai dar certo, porque ele vai pegar aquilo ali, ele vai para casa e vai dizer, eu não vou conseguir fazer. E como eu fui muito incisiva, como eu fui muito, vamos dizer assim, entreguei sem sentir quem ele é, ele não vai chegar para mim e vai dizer, olha, eu não fiz. Ele vai passar ali, vai fazer o que der para ele, e a gente não vai ter essa troca. Então, a avaliação, além de eu colher toda a história, avaliar, fazer todos os exames, é um momento que eu tenho de contato para conhecer esse paciente e para avaliar o que eu vou fazer com ele e que mudanças nós dois juntos travamos ali naquele momento. E o que vai funcionar para ele. Nós concordamos nisso aqui, a gente concorda nisso, então pronto, a partir vamos fazer. Não concordamos, e aí o que a gente vai poder ajustar? E vamos ajustar aqui agora. E você também vai ajustar quando não conseguir. Porque quando não conseguir. O combinado e tem o, olha, tentei e não aconteceu, rolou. Exatamente. Mas eu preciso que o meu paciente confie em mim. Isso. Eu preciso que ele sinta em mim uma pessoa que vai ajudar ele nesse processo. E porque eu também sou assim. Eu sigo, eu tenho aquela minha meta, eu tenho aquele meu plano, mas vai chegar um dia que eu não vou conseguir. E eu vou precisar ter estratégia para isso aí. Então, é igual a mim. É igual a todo mundo. Mas esse contato e esse entendimento que eu tô ali, não para prescrever um tratamento e tchau, mas para acompanhar ele nesse processo. Cuidar, e ajudar ele nessas dificuldades que possam vir a ter. E aprender com ele também. Eu aprendo muito com meus pacientes. Quando eles realmente se empenham, eles me mandam foto, eles me mandam mensagem, eles me mandam receitas, eles me mostram que estão fazendo atividade. E isso me incentiva muito. E um detalhe importante, assim, sobre você especificamente, é que você cuida de muitas pessoas da terceira idade, né? Sim. Você tem muitos pacientes que são mais velhos, bem mais velhos, e que deve ser, eu imagino, um público mais difícil do ponto de vista de aceitação. Porque são pessoas que já cresceram com outro conceito de medicina tradicional. Sim. E incutir na cabeça dessas pessoas que, olha, vai funcionar comigo. E é muito interessante o quanto eu vejo, como eu te acompanho muito na rede social, eu vejo isso, o quanto de fato existe essa troca, o quanto eles confiam no seu trabalho. Então, eu fazia Pilates com você e via as pessoas idosas, né? Fazendo junto, e o quanto eles confiam em pessoas de fato da terceira idade, que é muito massa, assim, você vê que eles estão ali, estão se cuidando, estão fazendo atividade física, cuida da alimentação, mas sobretudo que eles confiam muito no trabalho que você faz, e lhe dão esse retorno muito forte. Então, eu acho que é um público difícil, do ponto de vista de aceitação, tá? Não que as pessoas da terceira idade tenham nada que não tem. Mas é porque realmente eu acho que é mais difícil você modificar hábitos em determinada fase da sua vida. É muito mais fácil você pegar uma criança e já começar educando direitinho. Isso. Mas aí quando você vai tentar mudar depois de... A gente depois dos 40 já tem dificuldade, imagina, né? A minha sorte é que meus idosos, eles são muito ativos, né? Sim. Um ou outro, assim, em relação à atividade física, eu tenho até uma facilidade maior, né? Porque mesmo que sejam pessoas que nunca fizeram nada, às vezes, mas, assim, a atividade física é algo que todo mundo fala, né? Sim. Todo mundo fala que é bom, nem que seja dar uma caminhada. Então, isso para eles já ouvem de uma forma... Já mais tranquila. Melhor. Quando a gente vai mexer na alimentação, aí você tem que ter o jogo de cintura. Então, por exemplo, eu avaliei anteontem uma senhora de 95 anos. Imagine. Mas assim, você não dá 95 anos. Você não dá, não tem uma dor numa unha. Mas ela tava com problemas de dores de estômago, inclusive, enfim. eu estou louca para trazer algum convidado aqui idoso. Uma idosa, né? Me apresente aí alguma. Vou lhe apresentar. Me apresente, quero essa, bem retada. Ah, essa é ótima. Quero essa é ótima. Porque ela já foi aqui dizendo para mim, ela já sentou na cadeira e disse assim, olha, eu não vou fazer nada agora.
Eu vou querer que você me avalie, que você me diga o que é que eu vou fazer. Eu vou pra casa, eu vou estudar. Meu Deus. Entendeu? E aí, maravilhosa. Mentira pura, foi só pra me intimidar, porque ela já saiu de lá me amando, entendeu? Já dizendo que ia fazer tudo. Graças a Deus, ó, que ótimo. Foi. Mas assim, aí ela falou, aí começou, né? Minha alimentação é isso, X, Y, e eu fiz, não, tudo bem, tudo bem. Aí ela fez, ó, mas no final de semana, minha massinha eu não libero. Sim. E tá tudo bem, claro, entendeu? Tá tudo exatamente. bem, ela tem 95 anos de idade, ela não tem nenhuma patologia instalada, Maravilhoso. né? Então, assim, a gente organiza ela durante a semana, dá algumas estratégias pra ela e ela vai comer a massinha dela no final de semana feliz e contente. Pois Porque é. se ela não comer, o estresse também inflama. Sim. E traz muitos malefícios. Então, o que adianta eu dizer pra ela? Olha, a senhora não pode comer massa, porque massa tem glúten, massa vai ter leite, massa vai ser... Não existe Não dá, isso, gente. não dá pra ser tão Não radical. dá, não dá. Não é questão, eu nem não gosto dessa palavra radical, é entendimento mesmo. Uhum. É entendimento. E isso só pode... Agora, tem pacientes que eu digo pra ele, não pode. Não pode. Sabe? Quando Você já está no tem estágio uma patologia de- X, Sim. essa patologia está relacionada com a alimentação, eu preciso de 3 meses seus assim, desse jeito. Sim. Então, não é questão de ser radical ou não ser radical, de ser boazinha. Não, é entender aquele paciente e fazer com que ele também entenda o processo. Tem um paciente que você consegue ser mais flexível e outros não, a Lógico. depender do grau de patologia. Lógico. Faz todo sentido. E aí a gente falou muito da constipação, mas a indisposição, o cansaço geral que as pessoas vivem é outro processo que as pessoas têm que procurar um tratamento. Gente, vou mandar a Lívia, minha produtora, te procurar. Tá assim, cansada, coitada. Sempre. Pois é. Então, isso aí pode vir de quê? De um sono que não está reparador, Isso. da alimentação Da que não está falta de boa, atividade física, da falta de atividade que física, deixa da mais parte hormonal. indisposto. Tem muita coisa, gente. Uhum. Não é normal. Não é normal. A fadiga extrema não é normal. Constipação não é normal. Não ter um sono bom não é normal. Tá? E muitas vezes você não pode fazer isso só. Você não consegue melhorar sozinho. Você precisa procurar realmente um profissional, né? Mas aí voltando para a parte do tratamento. Aí você falou que primeiro você faz a atividade, ou a avaliação, aí você vai entender esse paciente, Isso. você vai entender esses hábitos, que aí a gente já tá vendo o quê? Precisa melhorar a alimentação, porque precisa regularizar o intestino, precisa dormir melhor, porque tudo isso vai ter um efeito direto, né? Talvez em outras patologias que a gente nem sabe, né? Você sabe, mas que eu não imagine agora para falar aqui. E aí, além disso, você faz o tratamento associado com ozônio, a ozonioterapia e Isso. o Vonardene. Tá, explique um pouquinho. Ó. Ozônio, hoje, a gente já ouve falar mais, né? Sim. Mas é uma coisa que é recente, é um tipo de tratamento que é recente, pelo menos para mim. Obviamente que pessoas da sua área, da área de medicina, têm acesso a esse tipo de estudo e informação melhor. Mas aí, como eu estou aqui falando de um modo leigo, no papel de paciente, né, que sou... Não conhecia ozônio, vim conhecer a ozonioterapia através de você. Mas ainda hoje, mesmo já conhecendo, já tendo feito, inclusive, porque eu já fiz com você, tendo feito, ainda hoje eu vejo que se fala muito pouco. Bem As pouco. pessoas, e quando se fala, aí eu já ouvi muito, existem as pessoas que têm um preconceito enorme com a ozonioterapia Sim. por conta da aplicação retal, Uhum. que não é a única forma, Sim. mas que para muitas pessoas que são leigas e que não querem aprofundar um pouquinho a leitura, acabam tratando isso como uma piadinha. Eu já ouvi algumas coisas assim, né? Tem alguns memes até na internet. Isso. Que você leva a coisa pro lado do ai, é só assim que acontece. Então eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a ozonioterapia. Explicasse assim, né? Não precisa você explicar do seu jeito, não. Você pode explicar assim do meu. Pode falar bem simples. Porque Então. quando você começa a falar sobre isso, dá um nó. E fica assim, oh meu Deus do céu. É muito conhecimento acumulado dessa mulher. O ozônio, ele é um gás. Já começa por aí. Ele é um gás. E ele tem, como você falou, várias formas de aplicação. A aplicação retal é a forma mais simples e uma das mais importantes da ozonioterapia, tá? Então, a gente utiliza esse gás, que na verdade é chamado de ozônio, mas quando ele penetra no organismo, ele é uma mistura de ozônio e oxigênio. Então, a gente tem um galão lá de oxigênio medicinal, que quando entra na máquina,
de ozônio, ele é dissociado, essas moléculas de oxigênio, né, que é o O2, são 2 moléculas de oxigênio, eles se dissociam e vão formando moléculas de O3, que é o ozônio. Sim. Então, o que entra no organismo é sempre uma mistura de oxigênio e de ozônio, tá? Sim. E as vias de aplicação, como você falou, a retal é uma delas, mas a gente tem também a autoimune, que é a forma venosa, a gente tem as aplicações locais, que são as injetáveis, o óleo, o hidrozônio, enfim. Tem A vaginal, a auricular, a nasogástrica. Então, você tem N formas de aplicação, Sim. que são determinadas a partir dessa avaliação do que o paciente me traz, tá? Basicamente, o ozônio, ele tem alguns efeitos básicos no organismo. Vou falar de alguns, né? O efeito anti-inflamatório é um deles, tá? Então, ele age tanto quando a gente fala numa inflamação de um músculo, de uma articulação, né? Quando a gente fala também de uma inflamação de estômago, de intestino, tá? Sim. De uma sinusite, por exemplo. Em todas as ites que a gente fala que são processos inflamatórios, tá? Uma outra coisa muito importante do ozônio é o efeito bactericida, que na verdade não só bactericida, antipatógeno em geral. Então há muito tempo a gente já usava a ozonioterapia para limpeza, né, da água, né, a limpeza dos ambientes, a gente sempre utilizou ele. Inclusive a mulher gosta tão pouco de ozônio que a piscina na casa dela Lá em casa é tudo de ozônio, gente. Negócio maravilhoso, Ainda né? bem que eu cheguei aqui e não recebi o bullying, porque eu sou o bullying em pessoa, assim. As pessoas, eu chego, as pessoas já dizem, Ave Maria, chegou, o cheiro de ozônio já tá aqui no ambiente. Ah, não me importo, não. Entendeu? Então, senti, pra falar a a gente, verdade. pois é, a gente usava o ozônio para isso. Lembra os purificadores de água ozonizados que Sim, promovia a limpeza dos verdade. alimentos, enfim, a gente já utilizava isso. Então, o ozônio ele tem esse efeito antipatógeno. Então, ele age em bactérias, em fungos, em vírus. Então, quando a gente fala de herpes zoster, quando a gente fala de hepatites, que são vírus, quando a gente fala de cândidas, de fungos vaginais. Então, tudo isso aí são patógenos, né? Sim. Então, o ozônio também trabalha nesse sistema antipatógeno, vamos dizer isso, né? E aí você vem a melhora da imunidade, porque todo o papel da integrativa, da medicina integrativa, e a fisioterapia está nesse contexto, é devolver ao corpo o equilíbrio, para que ele se vire e se cuide, entendeu? Então, assim, ele não vai pegar e vai fazer assim, ó, tirei aqui sua dor. Ou, sei lá, vamos dizer assim, tirei aqui a inflamação. Não é só isso. Ele vai dar suporte a esse corpo para que ele possa se recuperar. Então, eu dou ao meu corpo esse equilíbrio. E como é que eu dou? Eu estou aumentando a oxigenação. E o oxigênio, ele é uma molécula que o corpo se alimenta para dar justamente essa energia a esse corpo. Entendeu? Então, assim, ele trabalha de formas que o próprio corpo vai conseguir resolver aquele problema. Então, por que Esse pessoas... tratamento é mais longo ou ele é mais rápido? Os tratamentos... Considerando um tradicional de medicação. Os tratamentos dependem, né, do que a gente... Os protocolos dependem do que a gente está tratando. Né? Mas, geralmente, ele é muito mais rápido do que uma medicação. Então, por exemplo, um protocolo longo, o tratamento de uma hepatite C, por exemplo, é um protocolo bem longo. Né? É um protocolo em torno de 20, 30 sessões para um paciente. Tá? Um protocolo medicamentoso para a mesma patologia demoraria muito mais. E, além disso, traz muito mais efeitos colaterais. Sim. Muito mais, coisa que o ozônio não traz. Nenhum efeito colateral. Nenhum efeito colateral. Então, assim, é um tratamento que você tem um resultado, que é um resultado mais rápido, e que não traz nenhum malefício para o seu paciente. Nenhum malefício para o seu paciente. E o custo-benefício disso? Você não precisa entrar em valores, tá? Você pode só fazer um comparativo. Você entende que o tratamento com a ozonioterapia, com a fisioterapia integrativa, o custo-benefício desse tratamento ele vai ser maior. Não vou falar de custo-benefício, não. Sim. Porque se a gente falar de custo-benefício, a gente vai estar sendo injusto, Sim. né? Óbvio que é melhor. Sim. Mas se a gente falar de custo mesmo, você De entende valores. de valores, você sem precisar entrar em valores, a não ser que você queira, mas não se sinta
Mas você entende que seria um custo maior nesse tratamento, ou que se a pessoa vai lá, paga não sei quantos médicos, investe em medicação, a pessoa vai acabar gastando muito mais dinheiro? Porque tem muito, eu falo isso porque as medicinas alternativas são coisas que afastam justamente porque elas tendem a ser mais caras. Uhum. Então, quando você está falando de uma pessoa, por exemplo, que tem um plano de saúde, Sim. uma pessoa que tem uma condição de vida um pouquinho mais regrada ali, o salário é mais contadinho, é sempre uma pessoa que vai fazer essa conta, Sim. né? Então, ela vai pensar, se eu for no médico, eu não pago a consulta, porque o médico é plano de saúde, eu vou gastar só com medicação, mas então, eu vou precisar, de repente, fazer um tratamento mais longo. Mas aí, se eu junto aqui uma graninha, eu consigo pagar melhor. O que você entende? Qual é a resposta que as pessoas lhe dão em relação a custo? O que acontece? É como você falou, você se assusta um pouco porque é algo que você vai pagar, né? Não é algo que você vai ter o plano de saúde. O plano de saúde não cobre, né? Não é, tá? Mas o que é que eu consigo mostrar para o meu paciente? Eu vou dar um exemplo que aconteceu também essa semana. Uma colega, uma pessoa me chamou, Deise, olha, eu tô num quadro de depressão, ansiedade, aqui meus exames, e não foi uma consulta, tá? Ela me chamou no corredor da clínica, aqui são meus exames, aqui foi tudo que o médico passou, que foram 2 antidepressivos, enfim, tudo, né? Aí eu olhei os exames dela, olhei a prescrição, conversei com ela rapidamente. Aí eu falei pra ela, quanto é que custa esse remédio? Ela falou, um dos remédios custava em torno de R$100 e poucos. Quanto tempo dura? Aí ele falou, não, ele disse que eu vou utilizar aí por um longo período. Eu fiz, pronto, então vamos já fazer a conta aqui. Vamos lá, fizemos a conta aqui. E esse outro? E aí eu fui fazendo a conta com ela e fui mostrando pra ela que ela ia acabar utilizando aquilo ali por muitos meses, até anos. Porque não é um tratamento de depressão convencional não é algo rápido, né? Aí eu falei para ela, preste atenção, se você utilizar isso aqui, tudo bem, isso aqui custa R$490, mas vai durar 6 meses. Olha o quanto você já economizou só em uma coisa que eu tô te prescrevendo. Tá? Entendi. Então, assim, é você mostrar. Realmente. Mas não são valores assustadores, né? Não são valores assustadores, gente. Não são. Até porque, eu vou ser bem sincera aqui, o custo da ozonioterapia, por exemplo, ela não é cara. O custo, quando a gente fala de custo de aparelho e insumos, né? Que é sonda, gel, agulha, enfim. Não é caro, ok? Não é caro. O que você está colocando ali, o que você está cobrando, não são os insumos, nem o aparelho, nem o oxigênio. O que você está colocando ali é a sua hora. Sim. Tá? É a sua hora, é aquela hora que você está ali com aquele paciente. Eu, por exemplo, eu não necessariamente poderia estar fazendo um tratamento, eu poderia prescrever e colocar outra pessoa para fazer. Uma enfermeira, né? Um auxiliar de enfermagem faz, aplica uma sonda retal. Né? Isso é básico para eles. Mas eu não faço. Por quê? Porque é aquele momento que eu tô ali, diariamente com o meu paciente, aí eu pergunto, e aí, como foi? E aí, como foi hoje? E aí, o que você alimentou? E aí, como foi que dormiu? Tá? Você faz, na verdade, uma consulta mais completa então, até assim, momento. Não é um custo alto, tá? Quando você pensa, por exemplo, em outros tratamentos, que são tratamentos que vão durar muito tempo, que não vão tratar a causa do problema, né? Então, assim, o que eu tento mostrar para esse paciente é isso aí. E tá tudo bem também se ele não quiser fazer. Por quê? Porque a gente tem tratamento para todos nessa vida. Para todos. Sim. Assim como a gente tem escolas que vão se adaptar a cada aluno. Isso. Né? Os tratamentos são a mesma coisa. Mas eu trouxe isso muito porque eu sinto que há uma resistência das pessoas. E muitas e muitas vezes, quando você vai indicar, e eu já indiquei, né, você para muita gente, a primeira reação das pessoas é, mas deve ser caríssimo. Isso. Nada, mas não é. Quantas aplicações? Não, só de imaginar. Então, a pessoa já tá naquela posição de ficar mais resistente, justamente porque sabe que não vai ter uma assistência de um plano de saúde e que vai se afastar porque é um tratamento mais caro. Então as pessoas podem, assim, perder um pouco o medo. Não é caro, não se assustem, porque não é caro.
Vocês podem ter certeza E disso. o Von Nardini, fale dele um pouquinho. O que o Von Nardini. O Eu Von só vejo que Nardini, fica lá tremendo aquele negócio, que eu nunca fui fazer, inclusive, o né? que Preciso acontece? testar isso. Precisa. O Von Nardini, ele é um protocolo, Sim. tá? Ele é um protocolo que foi pensado por esse cara, que é o Manfred Von Nardini, que é um cientista, né? Ele ganhador de vários prêmios, inclusive. Então, ele é um protocolo que ele une exercício, suplementação de oxigênio via máscara e algumas suplementações de vitaminas, Sim. tá? Por que isso? Né? Como eu falei antes um pouquinho, o oxigênio, ele é alimento para as nossas células. Ele é alimento para a nossa fonte de energia, que são as mitocôndrias. Então, quando a gente estudou química lá, a gente lembra de uma organela que estava dentro, nós. Eu fui muito boa em química. Detestava. Amava a química. Então, lá dentro das nossas células, voltando à química do nosso segundo ano, me lembro exatamente minha professora. Ave Maria. A gente tem a mitocôndria dentro da célula. E a mitocôndria é justamente nossa fonte de energia. É ela que produz, que dá energia para o nosso corpo. E ela se alimenta justamente de oxigênio. Então, este oxigênio que a gente suplementa, a gente não suplementa a vitamina C, a gente suplementa a vitamina D, pronto. A gente está suplementando dentro desse protocolo o oxigênio. A gente está dando àquela mitocôndria ali mais alimento para ela poder trabalhar. Sim. Tá? E por que com o exercício? Eu podia só botar lá o oxigênio e ficar lá deitadinho assistindo televisão. Tá? Por quê? Porque a atividade muscular vai fazer com que esse oxigênio penetre na célula. Ela vai ser o movimento, é quem vai carrear, é quem vai levar esse oxigênio para dentro da célula, juntamente com as suplementações que a gente pode utilizar nesse paciente também para ajudar com que esse oxigênio seja penetrado dentro da célula. E ele tem benefícios? Eu posso fazer, por exemplo, como uma forma de fazer atividade física? Pode. Porque quando eu vejo os vídeos, né, de algumas pessoas que você pode estar lá fazendo, parece que é um negócio que estimula pra caramba. Pode. A sensação que eu tenho é de que falei, bicho, isso aqui deve o que acontece? Uma atividade. Ele é utilizado para vários processos, mas o que a gente tem que entender é a base dele é a melhora da energia do corpo. É essa a função do protocolo de Von Nardini. Sim. Eu vou dar energia para esse corpo. Ah, então Lívia precisa disso. Lívia já tá precisa resolvido. disso. Lívia vai fazer o quê? Von Nardini, minha gente. E aí, essa energia não é só essa energia que a gente visualiza externamente, Sim, disposição, entendi. líder de torcida. Não é só isso. Líder de Entendeu? torcida foi ótimo. É a energia para nossas funções fisiológicas. Sim, entendi. Então, por exemplo, o que você vê muito ali atletas, por exemplo. Atletas, Sim. eles podem utilizar o Von Nardini tanto para se recuperar de um treino ou de uma prova, né, uma competição. Então, eles terminam a competição, a musculatura está altamente fadigada. Sim. Eles vão lá, fazem o Von Nardini. Por quê? Porque eu estou oxigenando esse corpo, eu estou dando energia para que esse corpo se recupere. Então, no outro dia, se eu quiser jogar de novo, vai ser muito mais fácil. Eu vou não ter dor, o ácido lático não vai estar ali gerando dor. Sim. Entendeu? Entendi. E eu vou Legal. conseguir render. Assim como eu posso, antes de uma competição, antes de um treino mais pesado, utilizar o Von Nardini para me encher de energia e chegar lá e poder ter uma oxigenação maior, uma energia maior da minha mitocôndria e eu poder cascar o couro. Você trata atleta também, né? Eu já vi no seu quadro muito. Eu já vi no seu Instagram alguns atletas. Né? E aí, aí a gente falou de atleta. Aí quando eu quero uma pessoa que quer perder peso, né? Uma pessoa que quer perder peso, ela precisa de energia. Esse corpo precisa de energia para detoxificar, para botar as toxinas para fora, para girar essa gordura, para que os órgãos estejam funcionando bem, para que essa gordura seja eliminada. Entendi. Né? Então, assim, o que é isso? Função da mitocôndria. E aí ele vai, faz o protocolo de Von Nardini para isso. O paciente que quer ganhar massa muscular, mesma coisa. Ah, então eu vou lá amanhã. Para eu ter massa muscular. Ó, pra você ter uma noção, as mitocôndrias, elas estão em quase toda parte do corpo, mas muito no músculo, no cérebro e no sistema cardíaco. Sim.
Então, só aí você já pega um monte de patologia. Quando a gente pensa em paciente cardíaco, a gente pensa em protocolo de von Ardenne, porque ali tem um monte de mitocôndria para a gente ativar. E o paciente cardíaco, ele é um paciente que todo mundo tem receio de fazer atividade física. Sim. Né? Minha mãe não pode, por exemplo. Exatamente. Um paciente, por exemplo, de câncer, que perde massa muscular e que se fadiga muito rápido por conta do próprio tratamento, ele vai lá e faz o protocolo de von Ardenne. Sim. Então você tem, na verdade, eu faço o protocolo de von Ardenne. Por quê? Porque eu quero uma longevidade. E a longevidade está relacionada a uma função da mitocôndria. Entendi. A mitocôndria, sim. A gente não precisa falar a nossa idade, mas assim, 18, a partir da nossa idade, a partir da nossa idade, a gente já vai perdendo mitocôndrias. Sim. E já vai perdendo função. A gente não perde ela só em quantidade, mas a gente perde em função também. Ela começa a fraquejar. Entendi. Então, assim, por que eu não vou fazer? Lógico que eu vou fazer, minha amiga. Ah, eu também quero fazer. Lógico. Por que eu não tô fazendo isso? E por que você não tá fazendo isso? A queixa agora é essa. Eu quero saber por que eu não estou fazendo. Amanhã eu e Lívia estaremos lá, batendo lá na Porque você só clínica. quer ficar aqui gravando podcast. Meu problema é meu diretor. Diga ao meu diretor que eu preciso trabalhar menos. Meu diretor me faz trabalhar muito, entendeu? André trabalha menos. Ela precisa de energia. Eu acho bom a gente colocar um von Ardenne aqui, entendeu? Eu acho. Não, eu tô sério. Isso, por favor, reserve horário na agenda que eu tô precisando de von Ardenne na minha vida. Exatamente. Então, o protocolo de von Ardenne é pra isso. É simples, você veja. Muito simples, gente. É oxigênio. Eu só preciso de oxigênio. Não, mas eu gosto daquele treco mexendo, gosto. Eu tenho que experimentar de verdade, porque me passa uma sensação, aí eu tenho que experimentar para entender, mas me passa uma sensação de verdade de que trabalha de fato a musculatura. Mas aí o que eu ia te perguntar, quando você falou da atividade física, ele substitui, um exemplo, né? Eu faço um treino de musculação todos os dias. Eu tenho lá o meu ritmo. Se naquele determinado dia eu quiser fazer o protocolo, ele substitui? Eu vou ter uma atividade a queima física calórica. Sim. O que acontece? Você falou da plataforma. A gente pode fazer qualquer tipo de exercício. Sim. Utiliza até mesmo alongamento. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que estão muito debilitados, né? Que eu não vou colocar para fazer um exercício, mesmo fazendo von Ardenne, porque eu não quero tirar mais energia daquele paciente. Então, ou eu deixo ele ali quietinho, ou eu faço um alongamento, entendeu? Então, assim, o tipo de exercício depende de cada paciente. Então, eu posso botar o paciente para correr na esteira, para pedalar, para usar a plataforma, para fazer um pilates, para fazer uma musculação. Eu posso. Então, por exemplo, eu faço von Ardenne fazendo uma bike ou fazendo pilates. Sim. Então, assim, se eu estiver fazendo um pilates, eu estou trabalhando mais a musculatura. Se eu estou fazendo uma bike, eu estou trabalhando mais o cardio. Entendi. Tá? Então, o tipo de exercício é escolhido a depender. Exatamente. Com o histórico de cada eu posso fazer, por exemplo, minha mãe mesmo, eu coloquei dentro da piscina, fazendo lá a hidro, e coloquei o oxigênio do lado de fora e ela estava lá fazendo a hidro. Entendeu? Então, assim, o tipo de exercício depende do objetivo. A plataforma. Não. Eu achava que era interligado, não. Não, qualquer tipo de exercício. Até nada, inclusive. Meus pacientes, alguns pacientes, por exemplo, que fazem o protocolo e, por exemplo, saem da quimioterapia. Tá? Alguns pacientes. Uns saem da quimioterapia e vão pra balada. Tá tudo bem. Mas alguns saem da quimioterapia e ficam muito debilitados. Então, eles vão lá e ficam só no oxigêniozinho lá, deitados, batendo papo com a gente. O máximo um alongamento, entendeu? E já tem atletas que querem performance. Sim. Eles querem melhorar a performance. Então, aí a gente casca no exercício. Entendi. Tem pacientes que não é o objetivo do protocolo de von Ardenne, não é, mas tem pacientes que, por exemplo, estão fazendo um protocolo de von Ardenne, mas eu sei que tem uma dor no joelho. Então, por que eu não utilizar de exercícios que também vão melhorar, né, esse joelho desse paciente? Entendi. Então, eu utilizo aquele momento que ele está ali fazendo exercício para tratar este joelho. Não é o objetivo, não, mas eu estou priorizando o tempo dele. Né? Além dele ganhar energia para se recuperar, enfim, para prevenir, eu estou tratando o joelho dele ali. Estou alongando, estou fortalecendo o que ele precisa. Então, não necessariamente é só na plataforma ou só na bicicleta, enfim. Entendi. A gente utiliza o exercício que ele precisa. E um detalhe que a gente não falou, né? Você é professora de Pilates.
Eu acho que no começo a gente acabou não falando sobre isso. Você é professora de Pilates, eu já fui sua aluna durante muito tempo. Inclusive tem uma história para contar, né? Sobre a nossa relação, que a gente não se conheceu através disso, a gente já se conhecia, já éramos amigas. Mas eu me lembro de uma crise de coluna que eu tive, que foi muito punk, assim. Eu tenho 3 protusões discais até hoje. E graças a essa figura que está aqui na minha frente, neste momento, ela me devolveu a vontade de viver, porque eu nunca me esqueço da crise que eu tive. Fiquei na cama, não lembro quanto tempo eu fiquei, mas eu acho que eu fiquei uns 30 dias, assim. Eu fiquei bem mal no período, porque eu tive uma lesão fazendo uma atividade dentro da academia com um estagiário. Né, que a academia permitiu. E eu lembro que quando eu dei a primeira travada na coluna, eu olhei pra ele e fiz assim: paro? Não, continua. Tipo, tem certeza? Já tava sentindo a porra da dor. Continua. Na segunda eu fui e não voltei mais, né? E aí quando eu travei a coluna, eu me lembro muito, porque eu acho que isso foi 2015, 2016, não tenho mais certeza. Mas eu era muito sedentária, eu tava tentando, você vê, a pessoa vai tentar, pô. Tinha acabado de entrar na academia, eu dizia que minha vida fitness ia começar ali. E aí ela começou fracassada, porque eu acho que, sei lá, não tinha um mês naquela academia. E eu lembro que eu procurei, a primeira pessoa para quem eu procurei naquela época foi o médico ortopedista, que por sinal ainda é o médico que me acompanha até hoje, que eu adoro, assim, tenho um carinho enorme por ele. É que ele é preparador físico de time de futebol e tal. Então ele é muito especialista nessa área. Mas eu me lembro bem dele me dizendo: não pode agachar, não pode correr. E aí mas então eu queria dançar. Não pode dançar, nem pensar. E aí, tipo, minha vida acabou naquele momento, né? Eu falei: não pode dançar? Você tá de sacanagem comigo? Não pode dançar. E ele foi bem enfático na época, né? E eu lembro que já gostava pouco de atividade física, quando me vi sem poder dançar, entrei em desespero. Falei: fodeu, agora vou hibernar, porque não vou mais fazer nada na minha vida. E foi justamente quando eu comecei a fazer o Pilates com você, pouquinho tempo depois. Acho que não lembro exatamente quanto tempo, mas pouquinho tempo depois a gente iniciou lá o Pilates. E eu até sacaneio isso até nas redes sociais, porque eu sempre falo assim, né? Nunca me esqueço das primeiras aulas que eu olhava pra Deise e dizia: não, amiga, olha, agora vai. Eu quero muito iniciar a minha vida fitness, porque eu sou uma pessoa fitness, só não descobri esse espírito ainda, mas eu quero me tornar uma. Eu tava com muito sobrepeso na época, bem infeliz com a minha autoimagem. E eu lembro que eu falava pra você assim: olha, você um dia eu vou ser uma pessoa tão fitness, mas tão fitness, que as pessoas vão olhar pra mim e vão dizer assim: nossa, como você é fitness. Exatamente, e eu vou dizer, isso. Sou mesmo. E hoje exatamente eu falo isso. Porque eu falo: gente, eu falei isso lá atrás, porque é muito cômodo a gente contar essa história hoje. Que a pessoa entra lá no meu Instagram e fala: você treina todo dia, deixa de ser safada. Mas é muito cômodo você falar isso hoje, mas eu sei quem eu era lá atrás. Eu sei que eu não tinha nenhuma perspectiva de ser a pessoa que eu queria ser. E eu nunca me esqueço de você virando pra mim e dizer assim: pois você vai. Você quer agachar? Meu amor, você vai agachar. Você quer rebolar? Porque eu queria fazer fit dance. Você vai fazer. E eu olhava pra você e te achava uma louca, mas eu confiava tanto em você que eu falava: se você tá dizendo, eu vou. Mas eu sentia tanta dor com os movimentos de fisioterapia. A gente fez RPG um tempão também. E eu sentia tanta dor na época que era quase... A pessoa fumou o quê, gente? Tá louca, porque não tá vindo que essa pessoa não vai conseguir fazer o que ela tá dizendo que vai. E aí passei quase um ano, né? Acho que a gente passou quase um ano. Passei quase um ano fazendo lá o Pilates com você, reabilitando mesmo, reaprendendo, porque eu sentia muita dor. E hoje eu sou quase uma maromba, né? Porque hoje eu faço... Não, o peso que eu pego na academia, bicho... Desce até o chão, rebola até não sei... Quando eu vejo Silene rebolando, eu não vejo... Eu fico pensando, as protusões de disco devem estar tudo assim. Não sabe pra onde vai. Oh, Deus. Eu imagino você. Não, gente, olha a Silene fazendo aquilo. Mas de fato, ter você naquele momento, pra mim, foi fundamental. E o que é mais curioso... é que você é uma carrasca, né? A pessoa faz Pilates, meu amor, e você faz assim: mas Pilates é leve. Pilates é fisioterapia. Aí o pessoal pergunta: você já fez Pilates com Daisy? É bem assim. Eu mesmo usufruo do meu... Porque, do meu Pilates. O tanto de dor que a gente sente no músculo trabalha de verdade.
E a gente tem um preconceito, né? Assim, hoje eu quero mais peso, você ainda briga, eu sei, mas assim, hoje eu quero mais peso, hoje eu quero mais intensidade. Isso. Eu acabo buscando mais isso porque o seu corpo vai acostumando e você vai pedindo mais. Mas o Pilates consegue fazer qualquer sedentário sentir dor, parecendo que a pessoa acabou de fazer ali um treino de 3 horas de musculação. Você falou muitas coisas aí importantes. A primeira delas, que eu acho que é essa coisa do não, né? São poucas coisas que eu viro para o meu paciente e digo, não, você não vai conseguir. Porque eu não me sinto, na verdade, no direito de dizer isso para ele. Né? Até mesmo em pacientes que já foram... que os médicos mesmo, todos, né, já desistiram daquele paciente. É ali que eu não posso desistir. Sim, é entendeu? Muito importante. Então, assim, eu sempre fui uma fisioterapeuta fora da caixinha, assim. Entendeu? Até porque eu fui atleta. E você virar para uma pessoa que gosta de fazer aquela atividade, seja ela atividade esportiva, seja ela uma atividade laboral, e eu simplesmente dizer para ela, olha, você não tem condição mais de fazer isso aí. Então, eu me vejo muito nisso aí. Se um dia virassem para mim e dissessem isso, eu realmente ia ficar muito mal. Então, uma das coisas é isso aí. Eu, como profissional de saúde, eu preciso dar o suporte para que o meu paciente faça o que ele quer. E não simplesmente dizer a ele, olha, agora você vai ter que ficar aqui quietinho, porque você não vai poder fazer mais isso. É muito fácil tratar assim, né? Difícil é você dar esse suporte. Então, você precisa preparar esse corpo para que ele faça a atividade que ele quer. Ah, Deise, talvez ele não faça na mesma intensidade. Ok, talvez ele não faça na mesma intensidade, mas quem vai dizer isso é ele, não sou eu. Né? Quem vai dizer isso é o corpo dele, no momento que ele estiver executando a atividade dele, que ele vai se moldando e se ajustando ao que o corpo dele está dando ali. Tá? Então, assim, nenhum paciente meu, eu peguei logo no início da minha carreira, logo no início, um atleta de jiu-jitsu, a gente tem 7 vértebras na cervical, ele tinha 5 hérnias de disco na cervical. Nossa. E ele chegou para mim com muita dor. E foram o que disseram para ele. Aí ele falou assim, Deise, me disseram que eu nunca mais vou poder lutar. E o jiu-jitsu, ele pega muito, né, essa questão da cervical, porque tem muita luta de chão e você fica com o pescoço fora do apoio. E eu, recém-formada, eu virei para ele, louca, eu virei para ele, não, você vai conseguir. Você vai! Porque eu não estudei 5 anos, fiz especialização num curso que disseram que era 1000 maravilhas, que cuidava de tudo, que tratava tudo. E agora eu vou dizer pro meu paciente que sim, que ele vai conseguir voltar a lutar. E aí, pronto, depois que eu disse a ele, eu tinha que me virar, né? Eu me vire agora para cuidar desse paciente. E ele ficou bem. A parte boa de você é que você primeiro promete, depois você vê como é que você vai chegar Promete? lá. Né? Hoje eu prometo com consciência. Nesse dia eu não prometi com muita consciência, não. Eu prometi segura no que eu tinha estudado, enfim. Mas hoje eu prometo com consciência. Agora, sim, lógico que você vai virar para o paciente e vai dizer assim, olha, você... a partir de hoje vai ter que fazer um trabalho X, vai fortalecer isso, você não pode mais parar de fazer. Então, você de vez em quando vai ter que fazer um RPG, vai ter que fazer um ozônio. Você vai ter que fazer, porque o problema está ali, ok? Se você quiser continuar correndo, se você quiser continuar, vamos dizer assim, fazendo o seu trabalho, costurando, se você quiser continuar... a jogar seu tênis, se você quiser continuar a fazer cirurgia no seu paciente, você vai ter que fazer X coisa o resto da vida. Aí tudo bem. Como eu peguei um cirurgião, né, ortopédico com hérnia de disco também, que ele falava, eu não aguento mais fazer cirurgia. Eu fiz, bom, então vamos voltar a fazer essa cirurgia, porque você precisa voltar a fazer cirurgia. Né? Entendeu? Então, eu falei pra ele, bom, tratei você, agora você precisa fazer o Pilates o resto da vida. Sim. Acabou. Isso tudo bem, né? Mas assim, dizer que ele nunca mais vai voltar a fazer, não, isso não existe. Eu preciso dar suporte. Pra gente concluir, eu quero só que você fale sobre o Já? convite. Não quero não, quero ir embora não. André, eu não quero ir embora não, André. Vamos ficar aqui, eu tenho tempo, hoje é sexta. Olha a pessoa que entrou aqui.
corre, vamos, porque eu tô sem tempo, eu não quero mais ir embora, gente. Não, eu não tô sem Esse tempo não, lugar porque eu não tem gosto de ficar mel, parada. Esse lugar tem mel, assim, todo mundo que vem aqui não quer ir embora, quer voltar. Eu adoro nossa casinha aqui especial. Repare, ó, eu quero que você me fale sobre a Covid. Você faz tratamentos de reabilitação pós-Covid, é isso? Eu falei certinho? Falou. Pronto, então eu quero que você explique primeiro como é que funciona, quais são os problemas que a Covid depois, né, porque isso acaba depois que você trata, né, aparecem outros sintomas, quais são esses sintomas e o que você faz, assim, na verdade você já falou do tratamento, só dizer o que você utiliza dentro disso. Como é que funciona? Conta aí pra gente que tá no momento, né? A Covid, na verdade, ela é uma patologia que traz processos que são inerentes a várias patologias em geral, né? Ela traz um processo inflamatório, ela traz um déficit de vitaminas e minerais, ela traz um déficit de energia do corpo. Então, assim como outras patologias trazem, ok? E então, a saúde integrativa, ela pensa na Covid, pensa na patologia, sim, mas ela pensa no que essa Covid traz, né, para o nosso corpo. Tanto se tratando da patologia ativa, enquanto o paciente está com patologia, quanto o pós, né? E a gente trata as duas coisas, né? Eu trato o paciente enquanto ele está com a patologia e o pós. Falando do pós, então você tem inúmeras queixas que o paciente traz para a gente, mas são inúmeras. Sim. Então você vem de queda de cabelo, enxaqueca, dor articular e muscular, formigamento, né, que a gente chama as neuropatias. Mas já há comprovação que tem associação? Tem associação. Direta, Tem associação. Que mais? A fadiga, né? Que aí todo mundo já sabe. O comprometimento cardiorrespiratório, a perda de massa muscular. Sim. Então, tudo isso vem com a Covid. Fora outras coisas. Então, tem artigos científicos que, por exemplo, mulheres já menopausadas que voltaram a menstruar no pós-Covid. Então, para você imaginar como é uma patologia sistêmica e que, assim como ela, na forma ativa, ela atinge vários órgãos, no pós-Covid, aqueles órgãos ali também vão ser comprometidos de alguma forma. Então, tem paciente que tem várias queixas, tem pacientes que têm uma queixa só e são inúmeras queixas. Então, da mesma forma, a gente faz uma avaliação minuciosa desse paciente e prescreve o tratamento. O tratamento que a gente utiliza é esse aí, né? É a ozonioterapia, é o protocolo de von Ardenne, se precisar de suplementação, uma suplementação, tá? E aí organiza esse estilo de vida desse paciente. E uma coisa muito importante nos pacientes COVID, pós-COVID, é esse medo, né? São pacientes que precisam de uma atenção muito especial. Nesse momento, pelo menos, né? Que é uma patologia que chegou, que era desconhecida. Ainda né? assusta bastante. Qualquer patologia a gente precisa, né? Você tem um diagnóstico de uma patologia autoimune, você tem um diagnóstico de um câncer, tudo isso, né? Traz pra gente um medo, um receio. Mas a Covid era algo novo. Então, mesmo eu que trato muitos pacientes graves, muitos pacientes com câncer, com patologias autoimunes, muitos pacientes graves, idosos, renais graves, mas quando eu peguei para tratar pacientes de Covid, a gente via no olhar deles, na fala deles, esse medo, essa coisa assim, não me deixe, sabe? Eu recebi vários áudios de paciente dizendo assim, Deise, não me abandone, não me deixe, arranje um horário para mim, não me deixe, me atenda. Então, assim, no início... que a Covid, ela mexe muito com o seu emocional. Muito. E ela é uma doença solitária. Porque a primeira providência que eu tive, né? Você sabe que eu tive. E a primeira iniciativa que você tem quando você tem Covid é o quê? O isolamento. Então,
é muito delicado você lidar com os sintomas, lidar com o novo, lidar com o desconhecido, porque o pânico que fica na nossa cabeça de, e se eu precisar internar? E se eu for pra UTI, eu vou me entubar? Você já, é a primeira coisa que você pensa. Só que além disso, você tá solitário, porque você tá isolado muitas vezes, não foi o meu caso, mas muitas vezes isolado da própria família. Exatamente. Então você não tem esse apoio. De certo modo, você é aquela pessoa que dá ali a mão. E o fato de vocês, profissionais, tratarem as pessoas durante o quadro ainda infeccioso, porque você trata mesmo quando a pessoa ainda está naquela fase, né, da transmissibilidade, o fato de você não abandonar nesse momento tem um suporte emocional, tem um contexto assim, psicológico muito forte nesse trabalho. Eu falo sempre, antes de eu ter, eu falava, e depois que eu tive, eu passei a ter certeza absoluta. Os profissionais que tratam as pessoas que estão positivas para a Covid durante o período de transmissibilidade, porque depois você volta ao convívio social, mas durante aquele... Gente, eram pessoas que precisavam ser carregadas no colo, porque vocês de fato fazem um trabalho muito incrível, de cuidado mesmo, né? Logo no início eu senti muito, eu chegava em casa assim, bem emocionalmente bem abalada, tanto que eu falava para meu esposo assim, depois que tudo isso terminar, quem vai precisar de uma reabilitação sou eu, porque era uma carga emocional muito grande, né? Porque você tem uma responsabilidade com aquele paciente, ele tá ali, ele depende de você e você precisa dar esse suporte. Então, por exemplo, eu recebia, teve um paciente mesmo que sentou para fazer a avaliação. Foi um paciente de pós-Covid, bem grave. Ele virou para mim e fez, eu quero que você devolva quem eu era. Na hora que ele falou isso, eu desabei a chorar na frente do paciente. Eu falei para ele, olha, desculpa, eu sou fisioterapeuta, eu não sou psicóloga. Nem faço milagre, pô. Eu não sou psicóloga, entendeu? Então, assim, eu tô emocionada com o que você me disse. E eu tô chorando aqui na sua frente porque eu sou um ser humano e eu sinto muito isso também. Mas não se preocupe, eu entendo muito você. Mas, assim, pô, você ouvir isso de um paciente, puta merda, assim, Não, e o grau de confiança também em você, é algo, né? assim, muito forte, entendeu? Eu tive um paciente que ele foi indicado para mim, um senhor... Ele teve Covid, o quadro dele não foi grave durante a doença, mas o pós-Covid dele foi muito grave. Ele teve sintomas até mais graves do que durante a doença, no sentido de fadiga, de falta de ar. E ele foi indicado para mim de manhã e deram meu contato. E aí, durante o dia, no atendimento, ele mandava várias mensagens para mim. Ele dizia assim, você está lendo minhas mensagens? Oh, por favor, não me abandone. Me atenda, por favor. Ele me mandava várias mensagens, entendeu? Então, você vê a carência dessas pessoas, assim, é muito grande. Mas, assim... aí depois você acostuma. Aí tá tudo bem, eu já tô acostumada hoje eu pego Covid e já digo, tá tudo bem, viu, gente? Você vai ficar bem... Entendeu? Tá tudo certo. O pior já passou, né? Isso tudo vai passar. E aí eu pego os pacientes de reabilitação. Mas assim, são sequelas que são graves, mas que tem tratamento. Porque a base é devolver energia pro corpo. Essa é a base. Desinflamar e devolver energia pro corpo. Simples assim. Não, mas eu acho bom a gente trazer, porque muita gente eu só conheci por sua causa, e muita gente não sabe, né? De repente, muita gente que teve a doença, que hoje continua com algum sintoma, não sabe de repente até que tem alguma correlação. Isso, exatamente. Não busca ajuda do profissional, fica lá curtindo esse sintoma, como você falou, né? Lidando como se fosse natural, e tem que entender que não é normal. Então, é importante que a gente traga esse tipo de informação, porque as pessoas precisam, de fato, ver, olha, de repente eu estou sentindo isso, olha, eu tive Covid, pode ter alguma correlação, eu preciso buscar a ajuda de um profissional, tem tratamento. E o que eu indico você teve Covid, independente de ter sido internado, de não ter tido sintoma, de ser assintomático, procure um profissional para você ser avaliado. Sim. Procure, tá? Porque... precisa investigar. E não necessariamente precisa ser médico, né? Não, pode ser o fisioterapeuta. As sequelas do Covid, elas podem surgir 2, 3 meses até
depois que você teve a doença. Nossa, não, gente, para com isso. Não, que pode. Isso? Não pode, não. Eu tenho que dizer a verdade. Pode. Então, assim, se você não, mas teve... eu já passei dessa fase. Já se você teve... Mas você, eu já sei tudo de você. Tô ótima. Verdade. Então, assim, você procurou. Você saberia, você, né? Você, na hora que teve, você me mandou mensagem. Pô! Uma das poucas pessoas que eu mandava mensagem enquanto eu tava doente. Exatamente. Eu queria me isolar do mundo. É muito horrível. A sensação do emocional de quando você tá com Covid, nossa senhora. Queria me isolar do mundo. A sensação que a gente tem é engraçado, né? É que como você transmite, aí minha família teve vários perrengues, assim, minha família foi bater na minha porta porque eu não dava notícias, né? Sim. Eu sou péssima com isso, você sabe. Nós estamos no mesmo grupo de amigas e você sabe que eu sou péssima pra falar de mim. E eu realmente não falo. É natural, não é que eu não falo com você, eu não falo porque é de mim. Minha família não tinha notícias minhas, foram bater na porta da minha casa pra saber o que estava acontecendo e todo mundo muito puto. Você não dá notícia. Mas é que quando você tem a doença, você quer proteger quem você ama. Isso. Então, já basta que eu tava com Lucas e as crianças dentro de casa, a gente não fez isolamento, né? Então, eu tinha certeza que todos nós 4 estávamos. Apesar das crianças não terem tido sintomas, graças a Deus. Mas assim, você entra naquela de, eu já estou expondo eles. Eu não posso expor mais pessoas. Sim, claro. E o bagulho é tão louco que você até, às vezes, você vai mandar mensagem e você fica assim, eu vou incomodar a pessoa pra quê? Daqui a pouco a pessoa vem, bate aqui em casa. Então, você entra em uma clausura mesmo, real, de preciso me isolar do mundo. E eu lembro que você era uma das pouquíssimas pessoas que eu conseguia responder mensagem, assim. Eu fiquei sem falar com muita gente durante o período, até porque eu tinha muita enxaqueca, mas assim, você era uma das pouquíssimas pessoas que eu falava, porque eu dizia, não, pelo menos se eu estiver morrendo, Deise evita a minha morte, porque eu sei que ela vai dizer, tá igual a paciente Mioli, essa parte aí morre. Se eu pegar Covid, eu vendo minhas caçolas, pode me atender, que eu vendo minhas caçolas, mas eu pago o tratamento, eu fiz calma, não precisa vender essas caçolas. Pois é, mas então é importante você ter alguém em quem você possa confiar, com quem você conte, porque é uma doença muito solitária. E eu não tinha essa visão antes de ter. E hoje, depois que eu tenho, eu falo assim, gente, se algum amigo seu te disser que tá com Covid, manda mensagem todo dia, vai lá tentar ajudar, sabe? Porque eu não tenho isso. Eu não tenho essa coisa do não vou na casa. Se a pessoa tá de Covid, a gente se protege, mas vai lá, sabe? Você pode estar cruzando com alguém na rua que tá e não sabe. Então, você não vai negar atenção e cuidado a alguém que você ama, alguém da sua família, algum amigo próximo. Então, eu falo, tá com Covid? Eu falo, não abandona, não. Olha, a pessoa pode dizer que tá tudo ótimo, não abandona, cola lá, tá? A pessoa tá precisando de você. Porque o emocional fica muito abalado. Eu sou profissional de saúde, né? Apesar de não estar na linha de frente da Covid, todo mundo dizia assim, gente, eu nunca vi uma pessoa que não está trabalhando assim em linha de frente, em hospital, receber tanta mensagem de paciente com Covid. Aí toda vez que todo mundo te procura, é fato. Toda vez que eu pegava o celular, vinha alguém, olha, Deise, é porque eu tô com Covid, ou então... Aí eu ligava para a clínica, aí eu falava, gente, eu tô precisando de um atendimento para um paciente de Covid. Aí... O pessoal fala assim, eu não acredito, Deise. Você só recebe mensagem. Eu fiz, mas eu não posso fazer nada. Aí vamos atender. Então, assim, é como você fala. Eu não estava na linha de frente, mas os pacientes já entendem, né, dessa questão da saúde integrativa, então procuravam bastante os tratamentos, o ozônio, a suplementação de vitaminas. Então, muitos pacientes já vinham com essa indicação, eles queriam fazer o tratamento, né, e aí eu atendia. Então, assim, é como você disse mesmo, a gente tem que se cuidar sempre, porque qualquer um é transmissor. Né? É a pessoa do seu convívio que você saiu para um restaurante, é o paciente que entrou na clínica e que não tinha diagnóstico. Assintomático, né? Assintomáticos, é a pessoa que está no elevador com você. Então, qualquer um. Então, o que você tem que fazer? Os cuidados normais de higiene. É o uso de máscara. E até quando você sabe, brinco, né? Eu falo, gente, até quando você sabe que o paciente está com Covid, você... se previne muito mais. É verdade. Você toma muito mais cuidado, entendeu? Então, assim, tanto que, assim, no dia que você falou assim, não tenho como ir aí, eu te vai, entendeu?
Então, assim, Vou te socorrer. e isso é muito legal, porque apesar de todos esses riscos, né? E minha família nunca falou não, entendeu? Você não vai atender, cuidado. Nunca. Ninguém E você nunca nunca falou teve, isso. né? Nunca tive. Ninguém lá em casa teve. Que Minha mãe, maravilha. 81 anos, na minha casa direto, e ninguém lá em casa teve. Que E maravilha. eu atendi paciente Covid. Pra você ver que não é o se isolar, o ficar Não, tão... é o cuidado, É o a cuidado, higiene. exatamente, Né? é É o o que cuidado, a resolve. higiene, é o uso de máscara, é você não tocar no rosto, é você estar lavando a mão. Isso. Então, exatamente. esses são os... E mais importante do que isso, né? É o seu corpo tá Está bem. pronto, é verdade. No sentido de Alimentação. imunidade, né? No sentido de imunidade. Então, era uma das coisas que eu mais falava, né? Lembra pra você que eu Lembro. falava, você tem que tomar sol. Aí você fazia, como tomar sol? Eu fiz, bote a mão na janela, Presa no mas apartamento. tome sol. Nem no elevador eu entrava Entendeu? com medo de... Exatamente. Não quero transmitir pra ninguém, não Isso. pegava nem elevador. Exatamente. Então, bote a mão no sol, tome sol. Então, todos esses cuidados com a imunidade são muito importantes. Então, quando a gente descobriu a Covid e a gente simplesmente, a mídia toda dizia, se isola, né? Fica dentro de casa. Então, as pessoas começaram a não tomar sol, deixaram de fazer atividade física, começaram a se alimentar mal, a dormir Isso. mal, É verdade. né? Então, assim, tipo, tudo que a gente não devia fazer, É né? verdade. Mas ok, passou, agora a gente já sabe. Pois Apesar de eu brigar. Toda hora que eu abria aquela televisão, que eu via aquele povo dizendo se isole, fica em casa. Eu olhava assim, eu não acredito, porque ninguém bota. Tá todo mundo em casa, porque ninguém bota um podcast Mulher de Fala e bota lá Silene malhando. Bora, galera! Dançando até o chão. Não bota Só falando de postava alimentação, entendeu? Vamos fazer atividade. Você está em casa, bora Eu fazer nem atividade assistia. física. Entendeu? Ninguém falava isso. Ninguém. É, Então, bem enfim. difícil. Mas graças a Deus já temos vacina, já está tudo quase acabando, né? A gente está mais perto Já. do final agora. Já. Deise, obrigada. A nossa hora chegou. Ai, Infelizmente. a gente tem que dar tchau. Obrigada pela sua participação, obrigada por contribuir com o nosso podcast, obrigada por suas falas, por nos ensinar tanto, por trazer tanto conteúdo muito importante. Tenho certeza de que depois disso aqui, um monte de gente já saiu tendo certeza de o quê? Amanhã seu consultório tá lotado. Porque assim, todo mundo descobriu que precisa se tratar. Verdade. Não existe ninguém que vai estar em casa agora que vai dizer, estou ótimo. Não. Todo mundo descobriu algum problema. Tem alguma coisa quebrada que precisa consertar. Diga aí seu Instagram, inclusive, para as pessoas te seguirem. Deise, D-E-I, por favor, Deise, português Deise, Pedreira, Fisioterapia. Pronto, a galera vai seguir você lá para poder marcar uma hora para consertar, Isso. passar óleo na junta e colocar tudo no lugar. Colocar tudo no lugar. Obrigada, viu? Foi maravilhoso. Eu espero que, assim, eu tentei o máximo falar de forma clara, né? Então, assim, eu espero que tenha ajudado, que é isso que a gente quer, né? Ajudar, Com certeza. né? Esclarecer, ajudar, a gente tá aqui para isso. Obrigada, todo mundo amou, tenho certeza, assim como eu. Ah, Beijos de amor e até mais. beijos.